Saudações, bem-vindos a mais uma edição do nosso Way. Hoje vamos conversar com uma jovem de apenas 26 anos de idade, chama-se Clésia Chissico. Ela é epiléptica, portanto, em outras palavras, ela tem epilepsia. A epilepsia é uma doença neurológica causada por descargas anormais ao cérebro. Então, as pessoas que têm epilepsia, elas costumam ter algumas crises que resultam em desmaios, resultam em convulsões e são crises que elas devem aprender a conviver com elas porque esta doença não tem cura. Mas, obedecendo algumas limitações que esta doença impõe, é possível sim ter uma vida normal. É o caso da nossa convidada de hoje, que apesar de ser epiléptica, apesar de ter de vez em quando essas crises, ela consegue manter-se numa rotina normal de uma jovem de 26 anos de idade. Consegue sair para trabalhar, consegue sair para desempenhar algumas atividades extracurriculares, consegue estudar. Aliás, ela é licenciada por acaso, não é? Então, chama-se Clésia Chissico e vai contar-nos um pouco a sua experiência, como é que ela convive com a epilepsia, não é? É sabido, pelo menos eu sei, que elas não podem ficar muito cansadas, não podem desempenhar atividades muito cansativas, elas devem dormir durante um tempo considerável e, enfim, ela vai explicar melhor. Clésia, bem-vinda ao nosso Way. Muito obrigada, Boaventura, pelo convite. Mais uma vez, eu sou Clésia Fernando Laken Chissico, mais conhecida por Clésia Laken. Muito bem. Clésia, vamos lá mesmo começar do princípio. Como é que foi a sua infância, tendo em conta esta condição de saúde? Bom, minha mãe explicou isso há pouco tempo, que eu nasci como qualquer criança, né? Saudável e tive uma infância praticamente normal, até os meus 2 anos, isso. Porque a minha mãe me disse que me amamentou até os 2 anos de idade. Então, quando me desmamentou, foi onde os problemas começaram a surgir. Porque foi onde ela percebeu que eu tinha asma, sofria de asma e epilepsia. Então, ela buscou ajuda, porque nós sabemos que nós africanos temos muita informação a respeito de determinadas doenças. Tanto é que epilepsia, assim como asma, diziam que podiam ajudar a ela, podiam me curar. Então, foi onde indicaram algumas pessoas e finalmente chegou a uma senhora que eu não recordo até do nome dela, nem recordo do rosto, não conheci, posso assim dizer. Então, ela tratou a epilepsia, assim como asma. E graças a Deus, os sintomas de asma até então ainda não tive, nem recordo como se manifesta isso. Apenas vejo algumas pessoas da minha família paterna, porque é mais frequente eu ver pessoas com asma na minha família paterna, sinusite, essas coisinhas que temos visto ultimamente. Então, vou colocar isso entre aspas, né? Conseguiu curar a asma, tanto é que até hoje ainda não tive nenhum indícios de asma. Mas a única doença que minha mãe diz que tentou por várias vezes é a epilepsia. Então, correu por várias pessoas para poderem me ajudar, mas não conseguiu. E eu, infelizmente, soube que tinha epilepsia há alguns anos. Já era crescida.
Quando descobri que tinha epilepsia, quando passei por alguns problemas, então as crises começaram a ser muito frequentes. Eu tinha crises praticamente, posso dizer, não passava uma semana sem ter crises. Tanto é que chegou uma fase em que eu tive que ficar em casa completamente, não saía de casa. Não podia ir à rádio, não podia fazer nada. Tinha que ficar em casa para poder ver se atenuavam as crises, porque eu acabei pensando que fosse problema da sobrecarga que eu tinha. Então fiquei em casa por um bom tempo, até que eu acabei decidindo levantar de casa mesmo com as crises e correr atrás das coisas que eu pretendia alcançar. Então eu soube, como eu soube que tinha epilepsia? Soube porque meu ex-parceiro conversei com ele porque eu tinha mais crises quando... nem era só quando estava com ele, mas ele presenciava, porque ele passava mais tempo comigo. Então foi onde conversamos com um irmão nosso da igreja e indicou-me um doutor. Então eu nem sabia explicar ao certo o que eu tinha, como isso acontecia, porque eu ficava quase que inconsciente quando as crises começavam. Ficava praticamente inconsciente. Então ele ajudou-me a explicar o que eu tinha e o doutor disse que suspeitava que fosse epilepsia. E se fosse epilepsia, se chegássemos a essa conclusão de que é epilepsia depois de alguns exames, eu teria de medicar para o resto da minha vida. Medicar de que forma? Tomando comprimidos todos os dias. Então, eu por conta eu sentia muita vergonha no passado. Sempre que as crises começavam a me atacar, eu sentia vergonha porque muita gente ficava preocupada, muita gente ao meu redor ficava preocupada. E além de ficar preocupada, eu ficava praticamente inconsciente, onde eu ficava sem saber se corria o risco de levarem os meus bens, algumas pessoas oportunistas me fazerem mal. Eu ficava com esse medo. Então, foi onde comecei a medicar. Quando cheguei a casa, eu refleti melhor. Conversei com minha mãe, eu disse que suspeitavam que eu tivesse epilepsia. Então, foi onde minha mãe me disse que eu tive epilepsia na infância. Foi onde eu tive esse conhecimento e não se passa muito tempo, acho que já tinha por aí 21 anos, quando eu soube que realmente tive epilepsia. Quando minha mãe teve a coragem de me dizer, eu creio que ela não me disse antes porque de alguma forma ela pretendia me proteger. Nós sabemos que criança fala na sua inocência muita coisa. Fala muita coisa que acaba não tendo limites. E nós sabemos que essa doença tem vários tabus. Não sei se é só em África, mas tem vários tabus. Falam muita coisa a respeito dessa doença. Então, eu creio que ela não tenha me dito antes exatamente por isso, porque ela pretendia me proteger. E é basicamente isso. O resto iremos desenvolver ao longo da conversa. Muito bem. A sua mãe sempre soube que a Clésia tinha epilepsia, não é? Só não a informou. Sim. Ok? Então, durante este todo tempo, não medicava. Durante este tempo todo que ela não informou, não medicava, obviamente. Sim. É o seguinte, há vezes em que eu passava mal de dores fortes de estômago. Então me davam aquele remédio que dão na infância. Na primeira infância, Ok, né? Ok. Sim, me dava aquele remédio que nós dizemos de lua. Remédio de lua, exatamente. Ela me dava aquele remédio, mas eu não entendia o porquê. Tanto é que alguns primos, algumas pessoas que estavam mais próximas riam-se de mim por vezes. Dava um remédio, já tinha quantos anos a Clésia?
Já era crescida. Ela dava, mas não dizia o porquê. Mas já tinha quantos anos? Já era adolescente. Tinha por aí 18. Deu por muito tempo. Ok. Sim, mas até os meus 18, 20 ainda me davam. E atenuava realmente as dores de estômago que eu sentia. Mas chegou uma fase em que eu tinha pequenos apagões. Caía, levantava. Caía, levantava. Até que chegou uma fase em que já desmaiava. Ficava mesmo uns 5 minutos inconsciente. E como eu não sabia explicar, depois quando voltava à consciência, quando voltava já no meu estado normal, eu começava a chorar. Porque eu ficava tipo, estou a morrer. Estou a morrer aos poucos. Tanto é que eu dizia aos meus amigos que eu vou morrer de repente. Então eles ficavam a rir. Tipo, Eclésia, você, ou Ásia, você, não pode falar isso. Então eu sempre cantava, eu vou morrer de repente. E minha mãe é muito protetora, ela. Muito protetora. Então, e cuida muito, muito bem dos filhos. Eu creio que quase todas as mães, né? Embora nem todos percebam isso, que algumas coisas que nossos pais fazem é mais para nos protegerem. Então, é basicamente isso. Ok, Clésia, vamos lá. Começou a perceber porque tinha algumas crises, não é? Sim. Fale-nos um pouco dessas crises. Conte-nos algumas vezes como é que isso aconteceu, em que circunstâncias, como é que as pessoas ao seu redor reagiram, né? Conte-nos alguns episódios dessas crises. Bom, eu recordo que uma vez, eu vou tentar sintetizar. Mas não precisa, pode contar com todos os detalhes. Tudo bem. Um dos episódios que mais me marcou foi uma vez que, quando fui passar o fim de ano em casa do meu tio. Então, eu fiquei toda a noite sem dormir. Fiquei toda a noite sem dormir porque meus primos também não estavam a dormir. Então, eu queria conviver. Queria passar aquele momento com a minha família, com meus familiares. Então, ficamos ali a nos divertir. Até que amanheceu, né? Novo ano. Até que amanheceu. Foi no dia 1 de janeiro, não recordo o ano. Então, foi onde comecei estávamos a fazer algumas atividades como costumávamos fazer na família, em família, assim que é. Estávamos a desenvolver algumas atividades. Chegou novo dia, então vamos organizar algumas coisas para podermos nos alimentar e depois organizarmos as coisas e vamos descansar. Então estávamos ali a organizar o pequeno almoço. Então foi onde as crises começaram. Comecei com pequenos apagões. Eu caía, levantava. Caía, levantava. E eu vi que aquilo já não era normal. Foi onde eu comecei a ficar preocupada. Eu comecei a chorar. Então meus primos ficaram tipo, tu a chorar por quê? Se não era a primeira vez a presenciarem algo de gênero. E eu não chorava. Quando as pessoas ao meu redor começavam a rir, eu também ria. Que era mais para não sentirem pena de mim. Porque eu não gosto quando sentem pena. Não gosto quando sentem pena, não gosto quando pessoas ficam preocupadas. Mas também comecei a ver que isso não era normal. Não era normal. Então comecei a chorar, vi minha mãe também a chorar. Foi onde piorou já a situação, comecei a ter crises, porque eu fiquei nervosa. E eu não posso ficar nervosa. Não posso ficar muito nervosa, não posso ficar muito cansada, não posso perder noites. Não posso perder noites. É muita coisa envolvida. Então foi onde comecei a ver que não era normal, porque meus primos estavam bem. E eu não é que havia consumido alguma bebida alcoólica. Não havia consumido nada de gênero, mas comecei
a passar mal. Vi minha mãe a chorar, também chorei. Fizeram oração ali e uma das minhas primas recomendou-me a ir fazer um banho com água fria para atenuar. Então fui tomar banho, comi, dormi. Quando acordei, já estava bem. O mais incrível que parece, eu já estava bem, porque já havia descansado. Estava com as crises, porque eu não havia descansado, sendo que não posso fazer isso. Então, esse foi um dos momentos que mais me marcou, porque foi onde comecei a perceber que eu tinha que buscar saber o que estava acontecendo, porque algo normal não era. Então, foi onde comecei a buscar mais informações e comecei a me informar melhor, comecei a pesquisar. Mas antes eu nem sabia o que pesquisar, porque eu nem sabia o que tinha. Porque mesmo depois daquelas crises onde eu vi minha mãe a chorar, minha mãe não me disse que eu tive epilepsia na minha infância. Então, eu fui saber que tinha epilepsia no hospital. Eu disse isso até no início, que soube através do Dr. Fernando, no hospital do Maracuene, que eu tinha epilepsia. Então, foi onde eu comecei a medicar. Mas aquela medicação, no início, estava tudo bem. Mas ao longo do tempo, começou a ficar muito pesada para mim. Nem era pesada, não estava a surtir nenhum efeito. Não surtia nenhum efeito, até que eu fui informar no hospital que não estava a surtir efeito, até que chegou uma fase que comecei a ter medo de dizer no hospital que não estava a surtir efeito a medicação. Eu dizia que estou a melhorar, mas era só para deixar os médicos tranquilos. Eles acreditarem que o trabalho deles está a andar como deve ser. Então, comecei a dizer, sim, estou a melhorar, mas eu percebi que não era a melhor coisa que eu estava a fazer. Eu devia falar a verdade. Então foi onde eu acabei dizendo. E não estava fácil para mim ter que ir buscar medicamentos sempre. Foi onde acabei pedindo transferência para o hospital do COB. Então passei a ir buscar medicamentos lá. Passei a ser mais verdadeira, mais franca. Até que chegou uma fase que pensei em parar de medicar. Porque eu não gosto de comprimidos. E já estavas a se sentir melhor? Quando pensou em parar de medicar? Não. Ainda não estava a me sentir melhor. Tanto é que iam acrescentando cada vez mais a dosagem da medicação. Porque antes eu tomava, como posso dizer, 1/4 dos comprimidos. Todos os dias? Sim. Tinha que medicar todos os dias, mas era uma metadinha de nada. Não dava a surtir efeito, até que passamos a dividir o comprimido ao meio, até que chegou uma fase que comecei a tomar um comprimido inteiro, todos os dias. Mas aquilo me dava muito sono, me fazia eu me sentir muito cansada também. E os doutores disseram que numa fase inicial havia de se manifestar dessa forma, mas chegaria a uma fase em que eu ficaria como uma pessoa normal, que nem tem epilepsia. Mas eu não devia parar de medicar mesmo assim, tinha que continuar. Mesmo sentindo-se bem? Sim, okay. Eu tinha que continuar a medicar. Então, foi onde parei. Quando eu comecei a perceber que parece que isso aqui não está me fazendo nada. Parei de medicar e vou desde já até agradecer ao Dr. Dalbert do Hospital do COB, que é uma pessoa que sempre pegava no meu pé. Dizia, Clésia, você deve medicar. Mesmo eu dizendo, estou cansada. Ele dizia, Clésia, tu deves medicar. Clésia, tu deves medicar. Sempre cantava. Chegou uma fase em que, quando eu vi a chamada dele, eu ignorava a chamada, porque eu já sabia que ele quer falar da medicação que eu já havia parado por algum tempo. Ele percebeu que eu havia parado de medicar porque eu já não ia ao hospital para levantar os comprimidos. Então,
parei de medicar, mas busquei uma segunda opção. Porque eu não gosto de comprimidos, prefiro medicamentos naturais. Então foi onde eu continuei a tomar aquele meu remédio de lua que me davam antigamente. Então fui tomando, minha mãe me dava, porque minha mãe é um ouro. Não sei o que seria de mim sem minha mãe. Não sei. Porque, conforme eu disse, não posso perder noites, mas também não posso acordar muito cedo. Então, das vezes que eu acordo muito cedo, ela é sempre a primeira a acordar. Eu costumo dizer até, minha mãe é meu alarme. Sempre que eu lhe digo, amanhã tenho que chegar em um determinado local às 7, ela acorda às 5, organiza as coisas para mim e eu só acordo, mata bicho, então carrego minhas coisas e vou. Porque se dependesse de mim, eu acho que não conseguiria fazer nada, porque quando eu acordo muito cedo, depois começo a ter crises, começo a cair, não consigo fazer nada. Tanto é que até uma vez, eu, de tanto sentir que minha mãe se esforça muito por mim, eu não lhe disse. Porque eu sabia que só de eu lhe dizer que amanhã tenho que acordar cedo, sem eu lhe pedir, ela havia de acordar cedo. Então eu não lhe disse, acordei cedo, organizei as minhas coisas, mas comecei a ter crises bem fortes. Ainda em casa? Sim, ainda em casa. Então queimei. Foi no dia em que eu percebi o porquê de minha mãe dizer que eu tinha que parar de cozinhar por um tempo. Até então, dificilmente pego panelas para cozinhar, porque naquele dia eu percebi que minha mãe tinha razão. No dia em que eu decidi organizar minhas coisas sozinha, eu queimei a chávena de chá, ainda bem quente, caiu nas minhas pernas. Tenho marca até hoje, mas graças a Deus, acho que minha pele tem muita facilidade de tirar, cicatrizar, okay. Exatamente, de cicatrizar. Então foi onde eu percebi que ela tinha razão e foi onde eu entendi o porquê de ela procurar fazer as coisas, e porque não ela me entende o porquê de eu não querer parar de lutar para poder conquistar as coisas que eu desejo, para poder chegar no nível em que eu espero chegar de vida. Então é isso. Exato. Agora, para além deste episódio que partilhou aqui conosco, não é? De ter tido uma crise numa dessas viradas de ano, nesta rotina que tem a Clésia, não é? Acorda, vai à escola, vai à faculdade, vai fazer alguma coisa, não é? É uma rotina que eu acredito que é como de qualquer outro jovem, não é? Não fica em casa, acorda cedo, volta tarde. Como é que é lidar com esta doença? Teve mais crises? Já aconteceu de alguma vez na rua ter algum problema? Conte-nos lá. Bom, eu sou licenciada na área de biblioteconomia e documentação e atualmente sou estagiária na Biblioteca Brazão Mazula, que encontra-se na UEM, e faço parte da orquestra da UEM. Além disso, sou voluntária da Rádio Voz Cup e sou empreendedora. E acho que já podem imaginar a rotina corrida, não é? Exatamente, eu tenho uma rotina muito corrida. Tanto é que algumas pessoas perguntam quando é que eu irei lhes visitar, quando é que terei tempo para eu poder descansar, para eu poder fazer minhas coisas. E graças a Deus que me deu a mãe que tenho, a dona Patrícia. Ela tem me ajudado bastante.
Ah, eu tenho uma rotina muito corrida, sim. E com essa doença, não é nada fácil. Dou graças a Deus porque já terminei a minha licenciatura. Porque sinto que chegou uma fase, né? Depois de eu ter concluído a minha licenciatura, chegou uma fase em que eu comecei a sentir que eu estava com crises muito fortes, que se ainda estivesse a estudar, se ainda fosse a faculdade, eu não sei se conseguiria terminar a minha licenciatura. Não sei. Mas graças a Deus terminei a tempo recorde. E agora faço todas essas coisas. Então, fácil não é. Fácil não é, mas eu não posso parar. Porque eu tenho sonhos. E se eu parasse de correr atrás das coisas, existem coisas que minha mãe não pode fazer por mim. Eu até digo minha mãe, quando ela diz, posso fazer isso? Eu digo, até aí, mamãe, acho melhor deixar. Eu vou fazer. Posso não estar bem agora, mas eu sei que daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, eu estarei bem. Porque quando tenho crises, não é que fico todo momento com crises. Posso ficar uns 5 minutos, depois vou ficar com dor de cabeça, uma dor de cabeça bem forte. Mas depois consigo ter uma vida normal, como de qualquer um. Então é nesse momento onde eu aproveito, organizar minhas coisas. Se for para estudar, aproveito estudar naquele momento. Quando volto a ter crises, depois relaxo, depois volto a continuar a fazer minhas coisas. Então, com isso, quero aproveitar até esse momento dizer que pessoas com epilepsia podem erguer grandes coisas, podem fazer grandes coisas, coisas espetaculares, coisas extraordinárias. Elas podem fazer porque têm essa capacidade. Temos essa capacidade, sim. Tá tudo bem que nem todo momento nós estaremos capacitados para poder fazer as coisas que nós desejamos fazer, porque a doença de alguma forma chega um momento que nos domina. O cérebro começa a falhar de um jeito que, nós nem temos controle, perdemos o controle do nosso próprio cérebro. Mas quando isso passa, nós voltamos a fazer voltamos a desempenhar as atividades de um jeito normal, como qualquer um. Exato, mas existem muitos que, por conta desta condição, acabam ficando parados. Uhum. É exatamente isso. Existem pessoas que... Eu até vou dizer que existem pessoas que estão num estágio muito grave em relação ao meu. Tanto é que algumas pessoas, quando descobrem que eu tenho epilepsia, ficam espantadas, completamente espantadas. Eu recordo que já passei mal na ECA. Graças a Deus, esse dia eu comecei a sentir, comecei a perceber, porque eu agora já me conheço. Antes não percebia nada. Eu só caía e depois despertava, continuava a minha vida. Então, graças a Deus, eu agora já percebo que a qualquer momento eu posso desmaiar. A qualquer momento eu posso ter uma pequena crise, mas continuar a minha vida. Então, existem pessoas que estão num estágio muito grave, que desmaiam, até quando desmaiam convulsionam, espumam pela boca. E essas pessoas estão num estágio muito grave mesmo. E tu nunca estiveste num estágio desses? Já desmaiei, convulsionei, mas esse dia não aconteceu só uma vez. São vezes muito raras que desmaio e convulsiono, mas da vez que eu desmaiei e convulsionei é porque eu percebi o que me levou a esse estágio. O que a levou? Eu não vou falar exatamente o que me levou, porque quero preservar a pessoa que me fez eu chegar a esse estágio. Mas eu fiquei muito, mas muito aborrecida com uma situação
que eu vivi numa determinada fase da minha vida. Então, quando foi onde eu decidi ir conversar com a pessoa, procurar saber o porquê da pessoa ter feito aquilo comigo. Então, foi onde eu desmaiei, convulsionei. Então, eu, na maioria das vezes, quando acontece isso, procuro saber da pessoa que presenciou como aconteceu. Então, algumas pessoas me explicam que eu percebi que você caiu de repente, porque acontece de repente. Percebi que você caiu de repente, por vezes você mordeu a língua, dizem que mordi a língua. Por vezes dizem que você começou a esticar os braços, acho que percebem. Então, é onde eu percebo que convulsionei, porque na maioria das vezes que acontece isso de eu convulsionar ou morder a língua, fico completamente inconsciente. Você pode falar o que quiser falar, eu não vou ouvir nada. Até recuperar a consciência. Exatamente, tanto é que isso aconteceu uma vez, eu estava a voltar da escola de música, estava a voltar da ECA. Eu desmaiei na rua. Aquele dia foi Deus que me protegeu. Acredito que foi Deus mesmo, porque eu trazia os meus 2 celulares nas mãos. Não sei o que eu queria fazer, porque eu acho que comecei a ficar inconsciente bem antes de cair. Então foi onde, porque se eu estivesse bem, acho que teria guardado os meus bens antes, fechar a pasta, depois cair, mas não foi o que aconteceu. Eu trazia os celulares na mão, então caí. Então algumas pessoas, o jovem que me socorreu nesse caso, foi onde ele me explicou que pessoas me viram estatelada na rua. Então diziam, tá grossa aquela. Como nós sabemos que hoje em dia os jovens bebem muito e é bem normal nós encontrarmos ele na rua, quando até mijou, sei lá. É por isso que eu agora, quando encontro pessoas na rua, não corro para concluir que a pessoa tá grossa. Procuro ver o que realmente aconteceu, Okay. sim, ou o que está acontecendo, porque eu passo por isso. Eu dizia que uma vez até minha colega disse, não é possível que você tenha epilepsia. Eu perguntei por quê. Então foi onde ela disse, você é muito bonita na maioria das vezes e você é limpa. Na maioria das vezes, a maioria das pessoas que eu conheço que têm epilepsia costumam ficar como se não estivessem bem da cabeça, sujas. Então foi onde eu fiquei para baixo, né? Porque, dói, tipo, compararem esse tipo, dói eu ser comparada com esse tipo de pessoas. Então, eu dizia que uma vez aconteceu isso na rua e tive um pouquinho de crise agora. Mas, então, fui comparada com uma pessoa... A crise que teve agora não é grave? Não é grave. Como é que descobre se é de se preocupar ou não? Tem indícios claros de que vai ser uma crise assim, digamos? Sim. Agora, por exemplo, eu sinto que... Sim, percebi como se fosse um soluço. Não sei se tu percebeste. Percebi. Sim, foi uma coisa muito rápida. Mas é uma coisa que consigo controlar. Mas isso acontece exatamente por quê? Falamos aqui de alguns fatores, não é? Como, né, o cansaço, não é? Poucas horas, se calhar, de sono, né? Agora, está cansada? Não estou cansada, mas estou a falar de um assunto que é bastante sensível. Ok. Mas, além de ser sensível, eu tenho que fazer chegar a mensagem às pessoas, porque eu pretendo ajudar as pessoas ao meu redor. Do mesmo jeito que eu busco me ajudar dia após dia. Eu acredito que através dessa mensagem existem várias pessoas que ficam em casa, desistem de alguma forma da vida, que perceberão que não é o fim do mundo.
E como é que a sociedade ela pode ajudar uma pessoa epiléptica? Bom, deixa eu beber Fica à água. vontade, fica à vontade. Bom, a sociedade pode ajudar pessoa epiléptica de várias formas. Primeiro, ah, primeiro nós não precisamos colocar esses tabus que existem de tua família sabe o porquê de você estar nessa condição. Não. Meu pai, minha mãe não sabem. Não sabem. São coisas que eu posso até dizer que é algo natural. É algo natural. É algo natural por quê? Porque eu acredito que minha mãe não tem o poder de ir mexer com o meu cérebro. Ela não tem esse poder. Não tem esse poder, mas existem várias formas. E irei mencionar até ao longo da nossa conversa. Irei mencionar. Mas eu dizia que chegou uma fase em que eu passei mal a voltar da escola de música, então pessoas disseram que eu estava grossa. Passavam as pessoas. Então esse jovem que me disse isso, foi onde ele disse não, porque ele tem uma mínima noção Clésia? dessa doença. Clésia, Sim, estás bem? estou sim. Quer fazer uma pequena pausa? Podemos retomar daqui a pouco. Pode fazer uma pequena pausa, descansar um pouco, depois podemos retomar. Pode ser? Ou sente-se bem para continuar? Vou continuar. Clésia, sente-se bem para continuar ou vai continuar? Sente-se bem para continuar? Sim, Pode ser? sim. Então, eu perguntava uma coisa que acabou não respondendo. Eu perguntava como é que a sociedade ela pode ajudar uma pessoa epiléptica. Porque Bom, existem muitos tabus, não é? Sim. Então, a Eclésia, por acaso, até falou um pouco desses tabus. Mas como é que a sociedade ela pode ajudar estas pessoas? sim. Assim que a pessoa começar a passar mal, primeira coisa a se fazer é remover os bens que de alguma forma poderão machucar a pessoa. Ok. Sim, porque existem coisas que pessoas costumam fazer, isso de tirar roupa à pessoa ou colocar algo na boca, porque dizem que pode morder a língua, essas coisinhas todas. A melhor coisa a se fazer é tirar todas as coisas que possam ferir a pessoa, porque, conforme eu disse, na maioria das vezes, a pessoa quando começa a ter as crises epilépticas, não tem noção de onde vai cair e como se proteger. Não tem noção disso. Então, as pessoas que estarão próximas dela, o máximo que poderão fazer... Remover esses objetos que podem, de certa forma, representar perigo Exatamente. durante a crise. Ok. Remover e deixar a pessoa até ela sozinha, né? Recuperar a consciência? Recuperar a consciência. Não é para passar um ventilador ali, Podem abrir até as janelas se estiver num lugar fechado. Ok. Para poder entrar ar. Fazer esse tipo de coisa. Mas isso de... Porque querem... pessoa com epilepsia, pessoa epiléptica, tem uma força naquele momento que... mesmo ela, quando volta à sua consciência, pode ficar tipo, eu não fiz isso. Podem até vos, sei lá, morder
E ao tentar tirar, talvez, os teus dedos da boca dela, não conseguir. Não conseguirem tirar. E pode ter podem ter uma... Pode vir a perder os dedos da pessoa. Porque é uma força que, eu já mordi a minha língua e eu fiquei tipo, como eu consegui fazer isso e não senti essa dor? Porque quando recuperei a minha consciência, eu comecei a me questionar várias coisas. Como eu consegui fazer isso e não senti a dor naquele momento? Comecei a me fazer várias questões e foi onde eu vi que a coisa não estava sob meu controle. Exato. Clésia, esta doença afeta, de certa forma, a sua vida sentimental? Sim. Como é que afeta? Bom, eu sinto que essa doença afeta porque é o que eu costumo dizer. Pessoa com epilepsia não pode ficar em ambientes tóxicos. Se não pode ficar em ambientes tóxicos, é porque de alguma forma, quando está em ambientes tóxicos, os sentimentos acabam não sendo os mesmos. Tanto é que eu aconselho a pessoas com epilepsia evitarem conviver com pessoas que não lhes fazem bem. Exatamente. Porque quando convivem, a partir do momento que convivem com pessoas que não lhes fazem bem, será muito frequente, né, ter as crises. Será muito, mas muito frequente mesmo. Então, a melhor coisa é abster-se de ambientes tóxicos, abster-se de pessoas que não lhes levarão a lugar algum. Ok. E isto afeta a sua vida sentimental? O fato de ser epiléptica? Não afeta? Nunca teve situações em que acha que se não fosse epiléptica não teriam, se calhar, chegado a tal extremo? Bom, não sei dizer. Não vou mentir, mas eu creio que sim. Nunca teve uma situação de alguém dizer eu gostei de ti, mas pelo fato de seres epiléptica... Graças a Deus, não. Ok, mas já sofreu algum bullying, né? Já sofreu alguma discriminação? Ou sofre? Bom, posso até sofrer, mas as pessoas não são diretas. Ok, não demonstram. Sim, mas pelo menos eu dou graças a Deus porque convivo com pessoas que me ajudam bastante. Eu recordo que na escola de música em particular, eu convivo com pessoas que eu considero segunda família, né? Porque eu já passei mal na escola de música várias vezes. E minha professora, ela sabe lidar comigo. Sabe como cuidar de mim. Tenho um colega também, colega Idálio. Ele também é uma das pessoas que eu, quando chego na escola de música e eu lhe vejo, a colega Safrina, também vários colegas, quando eu lhes vejo, eu fico tipo, mesmo se acontecer qualquer coisa, mesmo se eu ficar inconsciente, eu acredito, eu tenho certeza que eles cuidarão de mim da melhor forma até eu recuperar a minha consciência. Então eu dou graças a Deus por conviver com essas pessoas agora. Se algumas pessoas têm preconceito, bullying, se é que fazem isso, até nesse é que já ouvi alguns colegas, não da escola de música, de outros setores, de outros ambientes onde eu passo, a dizerem que são coisas que eu não queria falar. Não, mas fique à vontade, não vamos falar de nomes. Não vamos falar de nomes. Conseguir despertar
Tinha me colocar contra a parede, posso assim dizer. Tinha me colocar contra a parede, mas ok. Já assim, já ouvi algumas pessoas a dizerem que ela está a se fazer. Que eu estou a me fazer, eu poderia controlar isso. Talvez eu devia orar, mas se essas pessoas soubessem que eu tenho orado, minha família tem orado, minhas irmãs têm orado bastante por mim, a igreja na qual eu frequento também tem me ajudado em orações, eu creio que não falariam determinadas coisas. Não falariam, mas eu nem desculpo, nem lhes condeno, porque eu acredito que elas falam porque não têm noção que são coisas que estão além das minhas capacidades. Eu não consigo controlar isso. Não consigo controlar. Mas se elas soubessem que a coisa foge do meu controle, creio que não falariam determinadas coisas. Ok. Mas eu já passei por várias situações na vida. Tanto é que quando falo isto, depois recordo daquilo, falo aquilo, recordo de mais isto. Recordou-se de alguma coisa agora? Sim, eu recordei que não terminei de falar do assunto da vez que eu passei mal na rua e os meus celulares caíram. Então, eu gostaria nem de concluir. Fique à vontade. Então, o moço que tinha a mínima noção do que era epilepsia aproximou-se até mim. Então, foi onde cheirou um pouco, aproximou-se até mim e cheirou a minha boca, percebeu que eu não estava a cheirar álcool. Então foi onde disse, ela não bebeu, não está a cheirar álcool. Então ele começou a pedir socorro, já que eu não podia gritar nem nada. Ele gritou por mim e ele estava muito apressado, mas ele gritou, pediu socorro, as pessoas aproximaram-se, viram que os meus celulares estavam no chão. Graças a Deus, as pessoas que aproximaram também não levaram nada que eu trazia. Então levaram meus celulares, meteram na pasta. Então foi onde tentaram me acordar. Então, ao tentar me acordar, naquele dia eu convulsionei, eu vi, porque até agora ainda tenho um pouquinho de manchas, mas pode não se notar. Tenho um pouquinho de manchas aqui que eu caí, então acabei me raspando. Acho que foi naquele processo de convulsionar, mas naquele dia acho que foi pelo cansaço e eu andava muito estressada. Na maioria das vezes, até no hospital diziam, evita colocar coisas... colocar coisas, como posso dizer, evitar pensar muito. Mas eu, na maioria das vezes, eu dizia, mas esses doutores aqui não sabem que eu evito, mas é algo que não consigo controlar até um certo momento. Então, ele pediu socorro, as pessoas se aproximaram, depois ele foi, então foi onde as pessoas que aproximaram-se perguntaram o que estava acontecendo comigo. Eu não estava a falar. Tentaram ser mais pacientes, depois pediram contato, disseram que era para eu ditar contato de uma das pessoas próximas. Dizem que eu ditei contato do meu ex-parceiro. Nem recordo como. Então eu ditei o contato. Depois ligaram para ele, ele disse, vai melhorar. Dizem que ele disse, vai melhorar isso aí. Então, eles ficaram tipo, pediram para eu ditar outro contato. Ditei o contato da minha... Eu não sei como eu fiz isso. Eu acho que Deus anda comigo. Então, foi onde ditei o contato da minha mãe e minha mãe logo aproximou, porque minha mãe é empreendedora. Então ela saiu do mercado, veio ao meu encontro. Então eu, quando vi minha mãe, foi onde eu vi que mais uma vez eu passei mal. Foi onde eu vi que mais uma vez eu passei mal. Foi onde a minha consciência
recuperou-se. Eu vi minha mãe a chorar, estava muito, mas muito aflita. Então, foi minha mãe agradeceu, depois carregou as coisas que eu trazia e me ajudou. Então, apareceu um moço que estudamos juntos na escola de inglês. Também disse, eu vou te ajudar a falar com minha mãe. E levaram-me até em casa. Então foi onde, quando cheguei em casa, eu já estava consciente. Foi onde eu agradeci aquele colega, Joelcio. Foi onde eu agradeci a ele. E ele disse para mim que não precisava agradecer. Muitos que têm me ajudado dizem não preciso agradecer. Então, fiquei em casa. Eu fiquei muito mal, porque eu, para falar a verdade, eu sinto vergonha. Sinto vergonha dessa doença, principalmente quando me ataca assim do nada. Depois eu fico completamente inconsciente. Depois eu desperto quando já estou no chão. Pessoas ao meu redor preocupadas. Sinto vergonha. Então, e ele percebeu que eu senti vergonha naquele dia. Então ele disse, tu não precisas ficar com vergonha, porque não é algo que tu procuraste. E graças a Deus eu vou percebendo isso, que não preciso ficar com vergonha, porque eu não comprei a doença. Não comprei a doença. A única coisa que me deixa assim para baixo é porque minha mãe passa mal. Eu acho que ela sofre mais em relação a mim. Porque eu, se não fosse pela forma como eu vejo a minha mãe, eu acho que ficaria normal, mesmo se pessoas falarem mal. Eu continuaria a minha vida, mas fico mal quando eu percebo que minha mãe está bem mal. Das vezes que eu passo mal. Ok, vamos lá. Está a faltar empatia em algumas pessoas. Sim. As pessoas não conseguem se colocar no lugar das outras. Julgam sem conhecer. É exatamente isso. Há pessoas que julgam sem conhecer, há pessoas que acham que já sabem. Acham que pessoa com epilepsia, a pessoa tem epilepsia porque a família fez isto. Outras pessoas até chegam ao nível de dizer que tua família está a te usar para enriquecer. É por isso que você tem isso. Mas eu acabo parando e me questiono na maioria das vezes porque eu não tenho família rica. Não tenho família rica. Posso ter família nem que tem condições melhores, né? Mas não tenho família rica. Eu também não sou rica. A ponto de suspeitar que estão a lhe usar para enriquecer. E mesmo se eu fosse rica, eu não suspeitaria. Eu acho que não suspeitaria que sou rica porque tenho essa doença e por isso que sou rica. Não. Eu acho que é falta de conhecimento também que existe nas pessoas. O conselho que daria, leiam mais. Leiam mais, tanto é que no momento em que eu soube que eu sou epiléptica, comecei a ler. Eu percebi que não é algo que pessoas fazem e vão dar. Minha mãe ficaria 9 meses comigo para depois ir buscar coisas para me fazer mal. Eu acredito que não. Então, o conselho que eu daria às pessoas é lerem mais. Creio que as pessoas falem o que falam porque acreditam em determinadas coisas, mas nós perdemos tempo na maioria das vezes com coisas fúteis, com coisas que não temos nenhuma base para poder sustentá-las. Ok, mas em algum momento sente que é uma mulher normal como as outras? Ou em algum momento deixa de sentir isso? Eu sou uma mulher normal. Tenho uma vida normal, embora
com determinadas limitações em alguns momentos, mas são momentos que passam. São momentos bem passageiros. Tanto é que tem uma questão que tu fizeste no início, quando dizias que nunca sofri alguém gostar de mim, e ao descobrir que eu tenho essa doença, ficar tipo... Recuar. Sim. Eu acho que as pessoas acabam não recuando pela minha forma de ser. Porque isso também conta muito. Existem pessoas que se vitimizam muito. Mas existem pessoas que tu percebes que essa pessoa tem essa doença, mas ela luta, vai atrás das coisas. Então, com isso não quero dizer que eu sou a tal mulher. Não sou a tal mulher, mas eu tento, pelo menos o básico, né? Eu corro atrás, tenho uma vida normal, né? Conforme eu disse, até um certo ponto, porque há momentos que a doença acaba me dominando. Sim, a doença acaba me dominando, mas eu percebo que não é o fim. Se eu começar a ficar aflita, praticamente eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Então, a partir do momento que eu percebi que eu não preciso ficar aflita, e se algumas pessoas recuam pela doença que eu tenho, não era para estarem na minha vida. Não era para estarem... Eu penso dessa forma. Se a pessoa recuou porque soube que Clésia tem epilepsia, é porque não era para fazer parte da minha vida. Mas já houve quem recuou? Não. Muito pelo contrário. Eu é que não recuo por causa da doença. Mas eu sou muito cautelosa ao colocar alguém na minha vida. É por isso... Eu agora tenho 26 anos. E nesses meus 26 anos, não tenho um histórico muito elevado de parceiros, namorados. Não. Porque eu sou muito cautelosa, mas não é por eu ser cautelosa que não existirão pessoas que chegarão em minha vida, poderão me fazer mal ou conseguirão fazer parte, né, da minha vida. Mas é isso. Ok, é isso, já percebi. Sim, é isso. Agora, Clésia, algum conselho para pessoas que estejam na mesma condição que a sua, que sejam epilépticas? Algum conselho? Bom, o conselho que eu daria, ou que eu quero dar, é vamos correr atrás das coisas que nós acreditamos que poderíamos conseguir alcançar ou fazer. Nós somos capazes. Tanto é que eu também tento correr atrás das coisas. E se eu falo isso, não é porque nunca ouvi pessoas a dizerem: para, você está a se desgastar, você é isto, você é aquilo, você deve... você deve parar de correr atrás das coisas, você deve... Já ouvi muitas coisas. Mas graças a Deus eu não me deixo levar pelos comentários alheios. Mesmo minha mãe... Eu recordo que no início, porque dizem que não posso estar em ambientes com muito barulho, e realmente não posso. Isso me deixa muito saturada, com muita facilidade. Mas eu vou à escola de música e toco como meus colegas. Então, vamos correr atrás dos nossos sonhos. E tem um episódio que eu acabei me esquecendo de partilhar por conta desses tabus. Nem sei se tem a ver com tabus ou a pessoa teve menos empatia. Porque no tempo em que eu ia levantar comprimidos no hospital, eu recordo que uma vez eu encontrei um senhor que perdeu o emprego. Perdeu o emprego porque, segundo a história que ele me contou, o chefe dele, nesse caso, cansou de ser paciente com ele, porque quase sempre ele desmaiava no serviço.
quase sempre... Eu não sei se ele não produzia como o chefe realmente queria, né? Mas vamos ter mais empatia. Vamos ter mais empatia. Pessoas que não têm epilepsia, eu peço com que tenham mais empatia. E nós que temos uma epilepsia mais, posso assim dizer, moderada, né? Vamos tentar auxiliar os que têm uma epilepsia mais grave. Vamos tentar lhes ajudar, vamos tentar dar as dicas que nós, de alguma forma, colocamos em nossas vidas, no nosso dia a dia. Porque eu, em particular, como sei que perder noites não me ajuda, eu evito. Evito perder noites, evito consumir bebidas alcoólicas, evito estar em ambientes tóxicos, porque eu sei que isso aí pode me fazer, pode de alguma forma fazer com que eu não consiga fazer nada, porque eu vou ficar com meu cérebro todo momento a girar de um lado para o outro. Então procuro fazer coisas que me agradam, procuro conversar mais, passear, estar em ambientes que me façam bem. Então, o conselho que eu daria às pessoas que vivem com epilepsia, que têm epilepsia, é esse. Divirtam-se, conversem, descansem, porque nós com epilepsia, nós devemos descansar muito, devemos dormir mais do que o normal, porque 8 horas de tempo parece que não são suficientes, para nós. Eu tenho que descansar muito, tenho que dormir muito tempo, então vamos dormir. Mesmo se as pessoas disserem que tu és preguiçosa porque dormes muito, tu sabes o porquê, tu tens a preservar a tua saúde. Então, procure fazer isso, descanse, converse, leia. Devemos ler muito. Se tens projetos, coloque-os em prática, porque além de ajudarem somente a ti, os projetos, com certeza poderás ajudar mais pessoas que tu nem imaginas. Pessoas que tu não imaginas. Então vamos fazer isso, fazer coisas que agregarão mais valores em nossas vidas. Ok. E existe algum movimento assim de pessoas que apoiam, não é? Algum movimento, alguma associação de pessoas que tenham epilepsia? Pelo menos a nível do país? A nível do país... Ou há atividades durante os anos que acontecem que visam consciencializar as pessoas, visam puxar as pessoas que tenham esta doença a uma certa convivência, se calhar, conjunta? A nível do país, eu ainda não vi. Não sei se posso sussurrar um pouco. É realmente sobre isso que... Ok. É o seguinte, a nível do país, eu ainda não vi. Mas, graças a Deus, né? Eu agora já terminei, né, de desenhar o projeto. Não irei falar muito a respeito. Exato. Porque... Ainda é um projeto, sim, não é? Senão ainda é um projeto. Ainda rouba um projeto. Sim, ainda é um projeto, mas graças a Deus, porque eu acredito que na vida nada acontece por acaso. Se eu tenho epilepsia, é porque eu acredito que Deus quer me usar, talvez para ajudar mais pessoas. Não é por acaso que, tenho epilepsia, não que Deus tenha levado a doença a me dar, porque eu sou a melhor pessoa para viver com isso, não. Mas eu parei, refleti, eu disse, na vida nada acontece por acaso, e é o que eu sempre tenho dito. Mesmo se acontecer alguma coisa que aparentemente seja uma coisa má, eu levo aquilo como algo que
quer me fazer chegar a um determinado patamar. Então, eu quando percebi que eu tinha epilepsia, foi onde eu comecei a refletir o que eu posso fazer para ajudar mais pessoas, porque eu, bem antes de saber que eu tinha epilepsia, eu nem sabia o que era isso, nem sabia que existia essa doença. Então, quando eu comecei a pesquisar, depois de terem me informado que sou epiléptica, foi onde eu comecei a pesquisar e desenhei um projeto. E esse projeto, se tudo der certo, brevemente começarei a colocá-lo em prática para poder ajudar mais pessoas que têm epilepsia, mais pessoas com epilepsia, para poder ajudar essas pessoas, porque para parar, né, de correr esses riscos, por exemplo, esse que eu mencionei agora do senhor que é chefe de família, com certeza, que perdeu seu emprego, que no momento em que ele me contou aquilo, eu fiquei tipo, o que será desse senhor? E eu nem podia ajudar naquele momento. Então, se eu faço muita coisa, se sou empreendedora, vou ao estágio, faço parte da comunicação, essas coisinhas todas que tenho feito, se faço, não é porque quero ter aquele título na sociedade, mas sim é para poder ajudar meus irmãos que têm epilepsia, que passam por... Se calhar essas pessoas já sofreram bullying várias vezes e é mais para despertar a sociedade também, para poderem ver que nós podemos chegar a níveis que nós gostaríamos de chegar, nós podemos concretizar nossos sonhos, nós podemos fazer muita coisa. Então, muito grata pelo convite, mais uma vez, Boaventura. O primeiro convite que o Boaventura me fez, infelizmente, não conseguimos gravar naquele dia, porque depois comecei a ter crises, e naquele dia eram crises bem fortes, que eu nem conseguia me comunicar direito. Eu falava pouco, depois, Então é mais por aí. Nós podemos, parem de especular coisas que nossos pais não sabem, até nós não sabemos, nossa família não sabe. Vamos parar de ser desumanos, vamos ser mais humanos e vamos ter mais empatia. Muito obrigado, Clésia Chissico. Obrigado por partilhar a sua história conosco. Obrigado por mostrar-nos que, apesar de ser uma doença sem cura, é possível conviver com ela, é possível manter um estilo de vida saudável, dormindo muito, ou melhor, dormindo horas suficientes, dormindo o tempo suficiente, não é? Descansando bem e mantendo, portanto, um estilo de vida saudável. Para quem tiver alguma dúvida sobre esta condição, epilepsia, pode muito bem contactar alguma unidade sanitária. Os técnicos de saúde têm esta informação, podem dar. Existem vários artigos também a nível da internet que podem explicar melhor como é que as pessoas epilépticas podem manter um estilo de vida saudável. Mas o que nós vamos pedir é que não desista, ok? Continue a medicar e não pare, não é? Um dos principais requisitos é não parar, porque quando a pessoa para, o cérebro dela começa a trazer-lhe, se calhar, um sentimento de desistência. A pessoa já não se cuida como deve ser. Existe muita gente que acaba desistindo dos sonhos, mas nós queremos pedir para que não pare, continue a medicar, continue a tratar, continue a fazer as atividades normais do dia a dia para que o seu cérebro continue também ativo. Muito obrigado, Clésia. Foi um enorme prazer tê-la aqui. E este é o nosso Way. Próxima semana estaremos aqui para mais uma história. Até lá.